Após realizar o download do arquivo modelo, basta nós acessarmos esse arquivo com o Excel e então realizar o preenchimento dele. A primeira coluna que nós temos aqui é o código temporário, que vai ser o número de 1 a n de acordo com a quantidade de itens que vão ser cadastrados. Então, por exemplo, se eu for cadastrar 10 equipamentos, 10 itens, eu devo preencher um número de 1 a 10 aqui nessa coluna. O próximo passo é preencher a coluna cliente. Então, aqui nós devemos preencher o código do cliente onde esses equipamentos serão cadastrados. Essa informação nós podemos observar dentro do sistema. Então, nesse exemplo aqui, como eu vou cadastrar dentro do cliente Confirmate, nós podemos visualizar essa informação aqui nas informações gerais dele. Então, no caso aqui, o ID é o número 1. Então, nós devemos voltar aqui para o arquivo e preencher o número 1 como código do cliente. Agora, o próximo passo é preencher o código temporário do item raiz, né, desses equipamentos que serão cadastrados. Então, o item raiz pode ser ou o ID de um equipamento que já esteja cadastrado no sistema, no caso, um equipamento do tipo área local. Então, deixa eu ver aqui se tem alguma área local já cadastrada. Não tem. Então, eu vou definir a raiz desse equipamento, desse preenchimento, como zero. Então, a primeira linha, a raiz vai ser zero, porque esse próprio equipamento vai ser o tipo raiz, ou melhor, vai ser um equipamento raiz, e o tipo dele vai ser área local. Então, aqui eu devo inserir o ID do tipo de item área local. Essa informação nós também podemos observar dentro do sistema. Então, se nós viermos aqui em configurações e tipos de item, nós iremos observar que o tipo área local possui o ID 5. Então, observada essa informação, o tipo desse primeiro item vai ser o ID 5. O próximo passo é definir a identificação desse equipamento, desse item. Então, como é uma área local, eu vou definir aqui nesse exemplo como sala. Aqui nós podemos definir uma tag para esse equipamento. Eu não vou definir tag nenhuma aqui. Ou melhor, vou definir como S1. S de sala e 1 de sala 1. As demais colunas não são de preenchimento obrigatório, então eu não vou preencher aqui nesse exemplo. As propriedades de item que foram cadastradas também irão aparecer elas vão aparecer aqui, né, para o preenchimento também, caso seja necessário preencher as propriedades desses itens. Então, o próximo passo é preencher os demais itens aqui no arquivo. Então, por exemplo, o próximo item, eu vou observar dentro do sistema qual tipo de item vai ser. Então, aqui, por exemplo, eu vou criar itens do tipo evaporadora. Então, vou pegar o ID da evaporadora, voltar aqui no arquivo. Então, todos esses outros 9 itens eu vou definir como evaporadora, mas caso eu queira cadastrar mais de um tipo de item, basta observar o ID dele no sistema e então preencher aqui também. Então, aqui eu vou definir como evaporadora 1 e o de baixo como evaporadora 2. E assim sucessivamente até preencher a identificação de todos os itens. Agora, todos esses itens vão ser cadastrados dentro do primeiro item, que é a sala. E o ID temporário dela, o código temporário dela é o número 1.
Então a raiz de todos esses outros 9 equipamentos vão ser cadastrados dentro desse item número 1. Então a raiz deles deve ser definida como código temporário desse primeiro equipamento aqui. Então a raiz deles vai ser toda 1. E aqui eu posso definir uma tag para cada um desses itens. Caso eu queira preencher mais uma área local, o procedimento é o mesmo. Então eu vou adicionar um novo código temporário, definir o ID do cliente, o ID1, que é o cliente confirmate. A raiz, como vai ser uma área local, esse item não vai estar cadastrado dentro de nenhum outro item, a raiz dele também vai ser 0. E o tipo vai ser o 5, que é do tipo área local. Aqui eu vou definir uma nova identificação para esse item. Então aqui eu vou deixar como sala 1 e aqui como sala 2. A tag S2. Então eu posso cadastrar os equipamentos dentro dessa sala 2. Então para isso basta adicionar novos códigos temporários. Nesse caso eu vou cadastrar mais 3 equipamentos. Definir novamente o ID do cliente. E aqui na raiz eu vou definir como o código temporário dessa sala 2. Então aqui nesse caso é o número 11. Então todos esses 3 equipamentos que eu vou cadastrar agora vai estar dentro do item de D11, que vai ser a raiz, né, desses 3 equipamentos aqui, no caso a sala 2. Também vou criar evaporadoras dentro dessa nova área local. Agora vai ser evaporadora 10. Evaporadora 11. E evaporadora 12. Então, preenchido todo o arquivo, basta salvar ele como um arquivo do tipo CSV, delimitado por vírgulas. Então aqui eu vou definir um nome para esse arquivo. Então itens, confirmate. E o próximo passo é voltar no sistema e então importar esse arquivo.